está no cativeiro, libertação vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam do médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho desse domingo nos fala da conversão de São Mateus. E é interessante nós, para entendermos esta conversão, compreendermos que existem dois tipos de pecadores. Existe aquela pessoa que peca. Claro, quando nós pecamos, nós podemos dizer, aconteceu uma falha, uma fraqueza, naquele momento eu fui tentado cair, pequei. Mas existe a pessoa que fez do pecado o seu próprio projeto de vida. E é isso que aconteceu com Mateus. O Evangelho abre a cena dizendo que Jesus estava passando por ali, Jesus está em movimento. Mas Mateus está sentado. Ele está sentado na coletoria de impostos, no telônio. Ou seja, Mateus fez do pecado a sua profissão. O que era um publicano? Vamos entender um pouco a história para a gente entender o que Jesus está fazendo aqui. Veja, um publicano era um coletor de impostos. Mas dizer isso pode fazer com que você pense que São Mateus era um funcionário da Receita Federal. Não é isso. Os romanos tinham várias formas de cobrar impostos naquela época. Vamos lembrar que a terra de Jesus, a Terra Santa, estava invadida e oprimida pelos romanos. Os romanos eram invasores e opressores não bem-vindos.
Os romanos, então, contratavam, terceirizavam a cobrança de impostos e contratavam pessoas. Certamente, Mateus, por estar sentado pessoalmente na coletoria ali, naquela banca de impostos, ele não era o principal funcionário, o principal publicano. Ele fazia parte de um sistema, ele trabalhava para alguém que cobrava impostos. E como é que se cobrava impostos? Os romanos chegavam, escolhiam uma pessoa importante ali da região, diziam: olha aqui, você vai e vai cobrar impostos, essa região aqui eu espero receber, vamos supor, 3 milhões de reais. Aquela pessoa rica podia pagar antecipadamente ou então pagar depois que coletasse. O fato é que ele podia contratar muitas pessoas, ter à sua disposição soldados, colocar pessoas na cadeia para cobrar os impostos. Então, nós temos que imaginar como era essa cobrança de impostos. Na cidade entrava gente com mercadoria. Mateus, que era funcionário desse chefão lá, olhava assim a mercadoria, avaliava. Se eu vou com a sua cara, eu avalio que a mercadoria custa pouco, cobro pouco. Se eu tenho alguma coisa contra você, eu olho para a mercadoria, digo, vale mais e cobro mais. Por isso os publicanos eram odiados, porque eles viviam da opressão, da extorsão do povo. E é claro, no meio dessas cobranças, havia a acusação de fraudar. Quando Jesus converte um outro publicano, o Zaqueu diz: e se eu fraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso quer dizer que era muito fácil uma pessoa nessa profissão enriquecer indevidamente, ilicitamente. Os romanos vinham, cobravam uma taxa fixa. Os publicanos, sejam os chefões, sejam os funcionários menores, iam enriquecendo no meio desse caminho. Pois bem, é importante lembrarmos, por exemplo, um diálogo entre São João Batista e os publicanos. Os publicanos foram a João Batista e perguntaram: e nós, o que devemos fazer? A resposta de João Batista, o homem da lei: não cobrem mais do que aquilo que foi estabelecido. Isso quer dizer que a falcatrua era da hora, era uma coisa que acontecia. Então, quem é Mateus? Mateus é aquele que está sentado no pecado. É aquele que diz: não tem jeito, tem que pecar um pouco, senão como que fica a minha vida? Eu vou passar fome, vou perder o emprego, como que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou viver? Então, vejam, aqui, a primeira frase do Evangelho nos diz muita coisa, embora pareça não dizer nada. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Mateus estava sentado, Jesus estava em movimento. E Jesus o que é que vê? O Evangelho diz que Jesus viu um homem. Nós vemos o publicano. Jesus não viu um publicano, veja só, porque se é óbvio que dissesse o Evangelho, partindo dali, Jesus viu um publicano chamado Mateus, não é isso? Identificar a pessoa pela profissão, quem ele é. Não, Jesus viu um homem. Quando Jesus olha para você,
Ele não olha para o seu pecado. Ele vê a alma que Ele quer salvar, a pessoa que Ele ama e que quer tirar do pecado. Se você está sentado no pecado, o que são as pessoas sentadas no pecado? São aquelas pessoas que não conseguem se confessar, porque não tem arrependimento. Ou até, Deus me livre, né? Vão se confessar, o padre dá absolvição, porque o padre enganado, coitado, não sabe da situação, o padre dá absolvição, mas aquela absolvição não vale, porque a pessoa não está disposta a sair do pecado, a pessoa está sentada no pecado. É aquela pessoa que diz assim: é domingo, tem confissão durante a missa, eu vou dar uma confessadinha para comungar. Vejam que frase perigosa. Eu vou dar uma confessadinha para comungar. A pessoa não está rompendo com o pecado. A pessoa quer resolver o problema da comunhão e não resolve. Por quê? Porque ela sabe que não existe vontade suficiente. Ela está sentada no pecado. São Mateus estava sentado no pecado. Façamos nosso exame de consciência. E as minhas confissões. Existe vontade de sair, mas padre, olha padre, pelo amor de Deus, eu sou escrupuloso, o senhor não está me ajudando, eu não vou confessar mais, pronto, acabou, agora não tem jeito, eu não tenho jeito, me ajuda padre. Veja, para você saber se você realmente está arrependido, o que responde à pergunta se você está arrependido é o que você quer, não é o que você sente, tá? Porque as coisas importantes não são sentimentos, o amor não é um sentimento, é uma decisão. O que é que você quer? Você quer continuar no pecado? Não, não quero. Então, faça por onde? Corte com a ocasião do pecado, corte com a ocasião próxima do pecado, corte com aquele estado, aquela situação de vida que faz você pecar sempre. Você está caindo nas drogas, mas não sai da boca do fumo. Você está caindo na prostituição, mas trabalha na portaria do prostíbulo. O que é que faz com que você esteja sentado no pecado? É importante o Evangelho de hoje não deixarmos passar essa oportunidade, porque eu disse para você no início da homilia, 2 tipos de pecadores: aquele que tem uma vida boa, uma vida longe do pecado, e por uma fraqueza, por uma tentação, por uma situação, cai, peca, é pecado. Não estou diminuindo, pecado é pecado, mas a vida da pessoa não é uma vida de quem está sentado no pecado, não está amarrado com o pecado. Mas padre, e se eu estou amarrado com o pecado? O que é que eu devo fazer? Coragem. Primeira coisa, você tem que entender quem é você. Você não é um publicano, você é Jesus passando, viu um homem, ele viu uma pessoa. Como é que Jesus olha para você? Jesus olha para você como o filho querido, como a filha querida que Ele quer levar para o céu. Tire de cima de você esse rótulo, essa etiqueta.
essa imagem de quem não tem jeito. Eu sou assim, não adianta. Adianta sim, Senhor. Ninguém nasceu para ser egoísta, ninguém nasceu para viver no pecado, nós nascemos para ser diferentes. Então vejam a reação. Sentado na coletoria de impostos, Jesus disse-lhe: segue-me. Esse é o verbo dos acólitos. Akoluthein, em grego quer dizer seguir. O acólito é aquele que segue o padre vai, o acólito vai atrás. Segue-me, ou seja, comece a se movimentar. Seguir é isso. Você está sentado, caminha, anda, esforço. Deus quer ver você lutar. Santo Afonso, no seu manual de teologia moral, nos recorda uma distinção clara. Tem aquela pessoa que toda semana vai se confessar do mesmo pecado, toda semana o mesmo pecado, toda semana o mesmo pecado, toda semana o mesmo pecado. Pois bem, existem dois tipos de pessoas que confessam toda semana o mesmo pecado. Santo Afonso nos diz: um é aquele que retorna por fraqueza, não é? É o recidivo. Outro é o ocasionário. Quem que é o ocasionário? O ocasionário é a pessoa que não quer sair da ocasião de pecado. Ele não quer pagar o preço. Santo Afonso diz: ao recidivo, o confessor deve absolver, ao ocasionário não. Por quê? Porque o recidivo é uma pessoa que está lutando, o ocasionário não está lutando, ele só quer a absolvição, e aquela absolvição não vai valer, vai ser um engano, vai ser pior para ele, porque cria a ilusão de que a pessoa está em estado de graça. Vocês imaginem, que miséria. Você vai lá e se confessa, morre, chega no céu, na porta do céu diz: opa, aqui não, seu lugar é no inferno. Como assim? Acabei de me confessar, mas não valeu. Mas como não valeu? Porque você é um ocasionário, você foi atrás da absolvição, mas você não estava lutando com o pecado mortal. Não havia luta verdadeira. Então, vejam só, São Mateus é mais do que ocasionário, que está sentado mesmo no pecado, ele não ia buscar nem a confissão. Mas é importante nós compreendermos, nós precisamos detestar o pecado, é um ato de vontade. Eu quero detestar o pecado, eu quero pagar o preço para sair dele. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, caem constantemente em pecados, mas não querem pagar o preço. Como assim, padre? Você cai constantemente em pecados com a sua namorada, cometem atos horrorosos, que você ficaria com raiva de um sujeito que fizesse uma coisa dessa com a sua filha. Eu sempre lembro aos namoradinhos isso. Se fosse sua filha, o que você ia achar disso aqui? Pois bem, padre, mas a gente precisa estar sempre muito juntinho, então, como, sei lá o quê, que situação, a pessoa mora sozinha e os dois ficam sozinhos, trancados dentro do apartamento, e chegam até, nós vamos dormir juntos, porque fica tarde para voltar para casa, porque
Meu irmão, você não está vendo a ocasião próxima de pecado? Mas padre, não vai acontecer nada. Você deixaria sua filha numa situação dessa? O sujeito quer se livrar do pecado da pornografia, da masturbação, mas não quer se livrar do celular. Vai com o celular para o banheiro, para o quarto, etc e tal, usa o celular o dia inteiro, tranquilamente. Mas você está lutando. Você não está lutando, você não quer pagar o preço. Como é possível querer se livrar de um pecado que você não está fazendo o mínimo esforço? Eu estou dizendo isso, meus irmãos, não para vocês desistirem e pararem de confessar. Não, eu quero que as pessoas que estão caindo constantemente nos mesmos pecados vão à confissão, venham se confessar, mas venham lutar. Segue-me, põe-te em movimento, faz alguma coisa. Atitude, vontade, decisão. Chega! Eu atendi essa semana um jovem, e o jovem veio se confessar, e pela primeira vez em muito tempo, ele chegou e disse: padre, não caí no pecado da masturbação e da pornografia. Eu disse: o que é que houve? É que o senhor mexeu no meu brio. O senhor disse que eu era um ocasionário. Eu quis mostrar para mim mesmo e para Deus que eu não sou um ocasionário. Eu luto. Começou a lutar. Peça a Deus a força. Peça para Deus a graça. Você pode, pague o preço, saia do pecado. Se decida. Você não nasceu para ser egoísta. Um ato de vontade. A graça está aí convidando você. A graça está no seu coração convidando você. Ele se levantou e seguiu Jesus. Então é isso. Levanta, sai da coletoria de impostos e segue Jesus. Vai. Vai. É ato de vontade. Mas padre, eu ainda gosto daquele pecado. Gosto é sentimento. O ato de vontade, de detestação do pecado, é um ato que você diz: Deus está me dizendo que aquilo não presta, então eu não quero, porque eu tenho fé. Nós precisamos ter fé quando Deus nos diz que uma coisa é pecado. Nós dificilmente enxergamos que um pecado é pecado. Por quê? Por causa da nossa cegueira, porque nós somos manchados pelo pecado original. Além disso, nós não somos anjos. O pecado é uma invenção dos anjos. Nós precisaríamos ser anjos para ver tudo aquilo que o pecado faz na nossa alma. Toda a feiura, toda a destruição que o pecado faz em nós. E então, Deus nos revela, Deus nos diz: é pecado, creia, faça um ato de fé. Deus nos ajudou muito, Ele revelou, as Sagradas Escrituras nos dizem o que é pecado e o que não é pecado. A tradição da igreja nos diz claramente o que é pecado e o que não é pecado. Creia. Ah, não estou convencido. Não precisa ter convencimento de raciocínio, precisa ter um ato de fé. Deus me ama e está dizendo que isto me faz mal, então eu creio. E porque creio, detesto. Ou seja, um ato de detestação profunda.
com um firme propósito, um propósito cada vez mais firme de dizer não, chega. Jesus, para a gente entender como é difícil a gente sair dessas ocasiões de pecado, se livrar dessas coisas ocasionárias, Jesus, no Sermão da Montanha, usa uma palavra dura. Se o teu olho te leva a pecar, arranca. Tua mão te leva a pecar, corta. Mas Jesus não quer que a gente arranque o olho, corte a mão, o braço, a perna. Não, é que Ele está dizendo, aqui é uma comparação para você entender. Existem ocasiões de pecado que doem, que estão tão grudadas em nós estamos tão apegados à ocasião de pecado, que aquilo já faz parte do nosso corpo, é como arrancar um braço, dói como arrancar um braço, mas decida, o seu emprego está levando você a pecar, fique desempregado. Mateus daqui para frente estava desempregado, o emprego dele o levava a pecar. Eu não estou dizendo para você largar o seu emprego se você é escrupuloso, atenção, cuidados escrupulosos, não tomem nenhuma decisão sem consultar um padre. A salvação do escrupuloso é obediência, você não tem juízo. Mas prestem atenção, existem empregos que são pecaminosos no sistema, você está prejudicando pessoas, está fazendo o mal, então, arranca o braço, ou seja, perca o emprego, mas saia. Por exemplo, eu me lembro de uma situação, não foi comigo, foi um outro amigo meu, que atendeu uma pessoa que trabalhava nessas clínicas de inseminação artificial. Aquilo lá é uma fábrica de mortes de crianças. Eles inseminam, ficam os embriões são descartados, etc. e tal. Depois, quando implanta, a maioria deles se perde, etc. e tal. É uma coisa muito feia, uma coisa muito ruim, uma coisa muito pecaminosa. A pessoa trabalhava nisso. Aí, alguém foi preparado para a catequese e mostrou que aquilo era pecado. A pessoa disse: e agora? O que é que eu faço? O catequista só chegou e disse para ela: coragem. Bastou essa palavra. Coragem. Ela viu que o problema era coragem. A coragem de arrancar o braço, a coragem de arrancar o olho, ou seja, a coragem de perder o emprego, pagar o preço. Sair. Se você está sentado no pecado, você precisa romper. Maravilha das maravilhas, Jesus não tem nojo de nós quando nós estamos no pecado. Jesus se senta à mesa com os pecadores, com os cobradores de impostos, e diz: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. A nossa tradução litúrgica diz os doentes. O grego é mais sutil, diz: aqueles que têm o mal, têm um mal, aqueles que estão mal. A gente pode usar isso no sentido médico: eu não estou bem, eu estou mal, estou passando mal. Mas pode usar no sentido moral: eu estou no mal. Então, Jesus vem para os pecadores e vem para nos transformar em grandes santos. Jesus quer que nós sejamos grandes santos. Existem dois extremos.
O extremo do pecador que diz, não tem jeito, vou viver no pecado. O outro extremo, o extremo do fariseu que diz, esse pecado não tem perdão. Um diz, pecado não é nada, é o meu estilo de vida. O outro diz, o pecado não tem remissão, não vai ter perdão para você, acabou. Jesus diz, o pecado é pecado, é horrível e leva para o inferno, mas eu vim para levar você para o céu, para que você seja um grande santo. Essa é a verdadeira misericórdia, nos tirar do egoísmo, nos tirar do nosso sistema de pecado. Quero misericórdia e não sacrifício. Não sacrifício quer dizer, não somente um culto externo, só com os lábios. Os fariseus tinham isso, tinham um culto externo, e Jesus diz assim, aprendei o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, a nossa primeira leitura de Oséias. Mas Jesus, no grego aqui, o negócio é um pouco mais pesado. Jesus diz, ide aprender, como quem diz, vai estudar, vocês são doutores da lei, vocês são fariseus, vocês são católicos de carteirinha, teólogos, vai estudar, ide aprender, ide estudar. O que quer dizer? Quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, os fariseus não querem dar o perdão para Mateus e para os publicanos arrependidos, e por isso Jesus diz a eles, as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Não as prostitutas que continuam na prostituição, mas as prostitutas que ouviram São João Batista e que se converteram. Estas é que precederão. Aquelas que romperam, que quiseram romper. E nós? Então talvez você esteja ouvindo essa homilia hoje e dizendo assim, padre, não é comigo, eu não vivo no pecado, mas tem gente que precisa ouvir essa homilia. E se você, com a graça de Deus, não precisa, reze por quem precisa. E não sejamos fariseus justificados, dizendo assim, esses pecadores aí. Não. Jesus, profundo amor e profunda caridade, ajudar as pessoas a sair do pecado. Às vezes a pessoa só precisa de alguém que tenha a caridade de dizer, coragem, vamos. Coragem. Tome atitude. Rezemos. Rezemos para que nosso Senhor nos mantenha nesse segmento, nesse movimento. Vamos nos mover. Coragem. Ele nos chama. Levanta da coletoria de impostos. Levanta-te para poder você se sentar à mesa com Ele, na comunhão de quem foi redimido.